povo de Deus, Igreja Batista aqui reunida no bairro Novo Mundo, entendemos e procuramos seguir esse ensinamento de Jesus Cristo. Evangelizar a todas as pessoas e aqueles que decidirem crer em Jesus Cristo, que o reconhecerem como único e suficiente Senhor das suas vidas, então cumprirmos com este mandamento do batismo. E a palavra batismo, ela significa mergulho. Então, quando Jesus Cristo disse, batizando-os, ou seja, mergulhando esses seguidores, a palavra no grego significa mergulho. O mergulho simboliza algo muito importante na fé cristã. Quando a pessoa ela é mergulhada nas águas, nós estamos dizendo que ela foi sepultada para o velho homem, sepultada para a vida antes de Cristo. E quando ele é tirado das águas, ele ressurge para a nova vida em Cristo. Então é por isso que nós adotamos o batismo por imersão, entendendo que este de fato representa aquilo que Jesus Cristo ensinou: morrer para o mundo e ressurgir para a nova vida em Cristo. E a igreja hoje tem a alegria de realizar este momento com a presença da família do irmão Ricardo e os amigos. Quero pedir que eles fiquem de pé, para que todos possam reconhecê-los, né? Muito obrigado pela presença, né? A mãe da irmã Josiane também está aqui com a gente, né? O amigo do Ricardo. Sejam muito bem-vindos, tá? Uma alegria tê-los com a gente aqui e participando desse momento importante na vida do Ricardo, né? Ricardo, por favor, pode chegar aqui. O irmão Ricardo, a irmã Josiane e as filhas têm frequentado a igreja há cerca de 2 meses e apesar de serem 2 meses, mas têm sido muito intensos esse período, né? De fato, eles têm se integrado de uma maneira muito forte. Só para os irmãos terem uma ideia, o Ricardo passou sexta-feira aqui das 8h30 da manhã às 10h30 da noite, mais ou menos, né? Trabalhando na instalação dos canhões de luz, fazendo a parte elétrica, já tem se envolvido também com a parte de som. Isso é uma parte daquilo que eles já estão podendo realizar e nós como igreja nos alegramos de estar junto com eles nesse tempo. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus pela família, pela vida do Ricardo, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento, nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão Ricardo. Eu te agradeço, ó Deus, pela sua decisão de descer as águas, ó Pai, de obedecer à ordenança de Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a ele, abençoando, a Deus, a sua família, abençoando, a Deus, todos que o conhecem. E agora, Pai, através desse batismo, deste ato público em que ele está reconhecendo, está dizendo para o mundo, está dizendo para todos, inclusive para o Senhor, que ele de fato é um discípulo teu. De fato, ele é um discípulo de Jesus e por isso, então, ele desce as águas. Assim nós te louvamos e te agradecemos pela sua vida, pelo seu testemunho e agora nós podemos juntos se alegrar com esta vitória. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. O irmão Ricardo já vem de uma experiência, de uma caminhada com Cristo de alguns anos. Ele originalmente é da igreja luterana, da igreja evangélica luterana, a qual não adota o batismo por imersão e compreendendo que o batismo bíblico, ele de fato exige este ato simbólico. Ao conversarmos com ele, ao conversarmos com a família, eles entendendo isso, entendendo este princípio da palavra de Deus, tomaram a decisão então de serem batizados. Irmão Ricardo, é de livre e espontânea vontade que você está aqui nessa manhã? Sim. Você está aqui para obedecer a Jesus Cristo ou para fazer a vontade dos homens? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ouviram a declaração dele nesse momento? Sim ou não? Sim. Que bom, então graças a Deus por isso. Irmão Ricardo Stenka Rico, você confirma ter recebido a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos colocar de pé, meus queridos, graças a Deus por esse momento. Vamos louvar ao Senhor Jesus, cantando a Ele, bendizendo ao Senhor por esse momento de obediência do irmão Ricardo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da morte triunfou, oh que vitória, vida nos otorgou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Irmão, nós vamos cantar novamente a última estrofe. Esse hino, desde que eu me conheço por cristã, nós sempre cantamos ele no dia da ressurreição do Senhor, para relembrar a ressurreição do Senhor. Ele não é um hino para se cantar, ai meu Deus, Jesus morreu. Não, ó que glória, Jesus morreu e ele ressuscitou, ele ressurgiu, amém? Então assim, quando nós cantamos esse hino, a minha memória me vem uma igreja vibrante cantando esse hino. Então eu queria que você agora lembrasse do que o Senhor fez na sua vida, do que o Senhor tem feito na sua vida, mas que o mais importante de tudo isso, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e um dia vai voltar, que é o que nós temos que ter no nosso coração. Por isso que nós podemos cantar que foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder e vigor Ele ressuscitou. E aí a estrofe diz, ó que vitória. Então vamos cantar com o nosso coração realmente dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressurgiu. Amém? Foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém? Você pode sair agora do seu lugar e dizer ao seu irmão, que bom que o Senhor, nosso Senhor vive. Dê um abraço e diga, que bom podemos aqui juntos e em comunhão adorarmos o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a
vi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmão Samuel. Vem cá. Bom dia a todos. A paz para todo mundo. Hoje nós viemos aqui para falar sobre a célula. Estou participando na célula 4, né, cujo líder é o nosso colega Christian. E quero falar a vocês que estamos muito felizes lá e quero pedir oração pela nova integrante, a Gláubia, que começou a participar com a gente lá. E também quero agradecer a Deus porque tem sido um momento em que eu posso compartilhar a Bíblia com meus colegas e amigos. E mesmo que na igreja a gente tenha vindo poucas vezes, porque a vida é corrida, mas lá temos sido muito bem recebidos e aprendido bastante, tá? Quero pedir oração de toda a igreja por essa célula. Espero que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja sempre ao nosso lado para nos ensinar a cada vez mais sobre a palavra e que o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Amém. Bom dia. Nós vivemos esse mês de março acompanhando alguns vídeos e alguns testemunhos. Tivemos momentos com pastores, missionários e estivemos falando a respeito de missões mundiais. Hoje, em específico, é o encerramento da nossa campanha. Você veio preparado? Você veio preparado para colocar diante do Senhor uma oferta e abençoar as pessoas aonde elas estão, nos seus lugares, em cada nação? Você veio preparado para contribuir com o desenvolvimento missionário nos campos? Hoje de manhã nós faremos esse momento entregando ao Senhor aquilo que nós estivemos pensando e semana passada estivemos orando por isso, colocando diante de Deus aquilo que nós deveríamos estar contribuindo e ofertando para a campanha de missões mundiais. E nós temos a certeza de que Deus tem feito a obra nesses lugares, amém? Como nós temos visto e ouvido muitas coisas, Deus tem realizado e Deus tem feito grandes coisas. Mas também depende de nós, depende da nossa atuação, contribuir e também orar cada vez mais, para que possamos assim abençoar mais o reino de Deus, para que missionários possam ser sustentados onde eles estão, e assim o reino de Deus possa progredir. Então nessa manhã eu convido você que trouxe a sua oferta, se você não trouxe, não veio preparado nessa manhã,
À noite nós teremos mais um momento onde nós estaremos dedicando e colocando essas ofertas aqui no gasofilácio. Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor aquilo que Ele já tem abençoado a sua vida. Deus tem nos mantido tão bem, Deus tem nos abençoado tanto, e nós podemos contribuir a cada vez mais, e também observando as necessidades do campo. Não só contribua, mas continue orando. A campanha, fazemos o encerramento da campanha hoje, mas a sua oração pode ser específica por esses missionários. Ore, tente conhecer um pouco mais a história de cada lugar e coloque diante de Deus esses lugares, para que pessoas continuem sendo abençoadas. Amém? Você que veio também preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, se você já fez um compromisso diante do Senhor, referente às campanhas que nós estamos participando na igreja, estamos na campanha de Construindo o Novo Mundo, com as cadeiras, o ar-condicionado, você que fez seu compromisso, faça parte também, contribua, cumpra com o seu dever, onde você assumiu esse compromisso, para que possamos assim estarmos melhorando, para que pessoas possam ser abençoadas, amém? Enquanto nós cantamos, vem e traga e permaneça à frente para que possamos continuar orando. Vamos ficar em pé? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mas em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Pastor Flávio, faz uma oração consagrando ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é aquele que provém todas as coisas para a nossa vida e tem nos abençoado e tem derramado, Pai, bênçãos sem medida sobre as nossas vidas.
E nesse dia tão especial, Senhor Deus, quando nós celebramos a sua ressurreição, Jesus querido, nós estamos aqui com os nossos corações gratos, derramados diante do teu altar, Senhor Deus, oferecendo o melhor de nós, Senhor Deus. Eu te louvo pela vida desses irmãos fiéis, dizimistas e ofertantes, Pai, que tem abençoado o reino, que tem abençoado a vida dessa igreja, Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor esteja retribuindo a cada um, Pai, segundo o que foi proposto e colocado no seu coração para entregar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos irmãos dessa igreja. Obrigado porque aqueles que aqui estão entendem, Senhor Deus, que antes de entregar e devolver um recurso financeiro, eles estão cumprindo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Eles estão sendo fiéis a Ti, Senhor Deus. E eu tenho certeza que a Tua fidelidade tem sido refletida na vida deles, Pai. Abençoe esses irmãos, Senhor Deus, financeiramente, espiritualmente, Senhor Deus, que eles possam prosperar de acordo com a Tua palavra, Pai. E que todos os recursos trazendo a Tua casa, Senhor Deus, possam ser investidos cada vez mais no Teu reino, na obra, para que Ele possa avançar e possamos realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode continuar de pé por um instante? Nós estaremos cantando Tu és Santo, e eu acho muito interessante a segunda parte da música, quando as mulheres cantam Ele é o meu Senhor, Ele é Rei dos Reis, e tem uma parte que diz Ele vivo está. E hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus vivo está. Então cante essa música declarando a santidade do Senhor com essa mensagem no seu coração. Jesus vivo está. E Ele vive por nós. Amém? Amém. Podemos bater palmas? Os homens, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno, Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Bem forte os homens. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará.
Ele sempre existiu. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. A última vez, bem forte agora. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Deus seja louvado. Os irmãos podem se sentar. Não há perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem dom maior, não, não há. Não há no céu imensidão maior que as bênçãos das suas mãos. Deus como tu, não, não há. Ninguém nunca entendeu o amor que seu filho deu. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou. Deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não, não há. Não há canção pra te dizer quão grande és em teu poder. Deus como tu, não, não há. Ninguém nunca entendeu a essência do amor de Deus. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou. Deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não, não há. Em seu amor encontro paz, razão de viver. Em seu poder, sua graça em mim, razão de vencer. Em seu viver, reflete em mim, razão de brilhar. Em seu amor eu viverei. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou. Deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não, não há. Com seu
vamos continuar lendo a palavra do Senhor, que está em Isaías 53, os versículos 5 a 7, e também em Lucas 24, no versículo 7. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Queridos, hoje é o dia mais especial na vida cristã. Não existe outro dia tão significativo quanto esse. E eu diria que é um dia tão significativo quanto o Natal, o nascimento de Jesus, porque através da morte e ressurreição de Jesus, abriu-se uma nova possibilidade para os cristãos após a ressurreição. Jesus muda a história. Uma história que havia sido escrita desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher. Jesus entra na história para transformar, para mudar, para dar uma nova cor, uma nova direção, para dizer agora o norte é por aqui. Com a sua ressurreição, a história do cristianismo começa a ser escrita. E a partir de Jesus, então, a igreja cresce, nasce e começa a se desenvolver, e vem uma nova esperança para o mundo que ainda não a conhecia. A ressurreição de Jesus muda caminhos, a ressurreição de Jesus dá um novo norte, uma nova visão. E a igreja no mundo cristão, no mundo inteiro, celebra no dia de hoje a ressurreição. Porque, irmãos, o que nos difere das outras religiões e seitas que existem no mundo é justamente a ressurreição de Cristo. Jesus vem, desenvolve seu ministério, morre numa cruz por mim e por você, mas o ponto-chave é a ressurreição. Sem ressurreição nós não estaríamos aqui. Sem ressurreição não existiria esperança. Sem ressurreição não tem celebração. E uma das coisas marcantes é que quando Jesus celebra a última Páscoa, quando ele tem aquele momento final com os discípulos, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Mas ele estava apontando para frente, para o futuro. Eu gosto do texto de Lucas, que diz assim: chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus celebra o seu último momento com os discípulos. E ele passaria depois por todo o sofrimento, por tudo aquilo que viria na sequência. Mas o que nos dá esperança, irmãos, é que Jesus diz assim: olha, nós estamos celebrando essa ceia, mas vocês vão continuar perpetuando isso. Por isso que nós, como igreja, estamos aqui para celebrarmos a ressurreição, para celebrarmos a ceia. Mas a ceia, ela aponta para o futuro. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. A nossa esperança, queridos, na ceia, na Páscoa, em Jesus, é que um dia Ele vem para buscar a sua igreja. O domingo de Páscoa é o domingo que tem que realmente mexer com os nossos corações. É um domingo onde nós temos que olhar para a nossa vida cristã, irmãos, e refletirmos. O que nós temos vivido até agora? Qual tem sido a essência do nosso cristianismo? Por que nós nos denominamos cristãos ou servimos a Jesus? Por que todo domingo eu frequento uma igreja ou adoto algumas questões para viver no dia a dia?
essas respostas têm que ser respondidas no domingo como hoje. Porque se não fosse pela ressurreição, não haveria esperança para nós. Jesus morreu por mim e por você. Jesus foi colocado na cruz, como nós acabamos de ler o texto bíblico. Ele sofreu sem abrir a boca. Mesmo não sendo digno da cruz, ele foi para a cruz por mim e por você. Mesmo não merecendo a cruz, ele escolheu a cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Por isso, queridos, que o domingo de Páscoa, especialmente quando nós celebramos a ceia, é um momento de reflexão, de análise, de confrontar a nossa vida. E fazemos assim que a gente pergunta: o quanto nós amamos Jesus? O quanto nós dedicamos a nossa vida a Cristo? O quanto nós estamos dispostos a pagar o mesmo preço que Jesus pagou? O quanto nós queremos anunciar este Jesus àqueles que não conhecem? O quanto nós queremos refletir a glória de Deus na sociedade em que nós estamos inseridos? Nós vivemos hoje uma Páscoa comercial, que começa um mês antes e termina com a liquidação dos ovinhos de chocolate nos mercados e tantos lugares por aí. Essa é a Páscoa que o mundo prega. Essa é a essência que as pessoas acham da Páscoa. Mas nós sabemos que a verdadeira Páscoa é quando Jesus decide ir para a cruz. E quando, através do poder tremendo de Deus, Ele ressuscita. Ele aparece aos seus discípulos. E Ele diz, quando Ele está indo ao céu, indo embora, a mensagem que fica para nós hoje: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos, levem adiante a mensagem que foi dada a cada um. Irmãos, esse é um momento de alegria, é um momento de reflexão, mas é um momento que nós analisamos e pensamos o quanto o sacrifício de Cristo impactou a minha vida, o quanto Jesus é importante para mim, e o quanto eu amo esse Jesus, para que realmente Ele reine na minha vida, e também, através da minha vida, seja levado a outras pessoas. Eu queria convidar os irmãos que vão estar auxiliando a servir a ceia aqui, à frente. Enquanto, irmãos, os elementos são distribuídos, faça essa meditação. Pense um pouquinho no sacrifício. Pense um pouquinho no que Jesus significa e representa para você. Mas, acima de tudo, qual é o impacto que Jesus tem feito na sua vida? Qual é o impacto que Ele tem feito através da sua vida? E durante a celebração, que você esteja participando desse momento, lembrando e no fundo do seu coração, responda essa pergunta: o quanto você ama Jesus? O quanto você está disposto a levar esse nome maravilhoso àqueles que não conhecem a Cristo? Meu sangue se
Algum irmão deixou de receber os elementos da ceia? Todos receberam. O primeiro elemento, irmãos, pão. O pão representa o corpo, Jesus. O pão representa aquilo que Jesus fez efetivamente, os milagres, os ensinamentos, o desenvolvimento do ministério, a igreja. O pão representa a essência de tudo aquilo que Jesus veio fazer e ensinar. Quando ele traduz esses dois elementos para que essa ceia se perpetuasse, para que a igreja pudesse estar celebrando, o pão tinha um significado fundamental. E nós vamos ver nos textos bíblicos vários elementos referindo ao pão como sendo Jesus como pão vivo que desce do céu e alimenta algo que o alimento físico não pode fazer. O pão era a base de subsistência de toda aquela cultura, de toda aquela sociedade daquela época. Então, quando Jesus fala do pão para os seus discípulos, era muito mais do que um simples elemento, porque para eles entendiam plenamente qual era o significado tremendo e vivo do pão. E naquela noite, Jesus pega o pão, e quando ele parte e começa a distribuir os pedaços para os seus discípulos, ele sabia exatamente que era o último momento com eles, e sabia também que ele passaria logo alguns momentos à frente. Então, quando você segura esse pão, esse pedacinho, ele é muito mais, queridos, do que simplesmente um pedacinho de pão. Ele representa a essência de Cristo, do que Cristo fez. Por isso que quando o apóstolo Paulo chega para a igreja de Corinto e começa a ensinar como eles deveriam participar da ceia e condenar o que eles estavam fazendo, eles estavam dizendo para a igreja: olha, vocês perderam a essência, vocês esqueceram da essência, retornem à essência, retornem, voltem aos princípios, voltem ao primeiro amor. Por isso que Paulo diz que ele recebeu do Senhor que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu o pão, deu graças e disse: esse é o pão, esse é o momento específico, é isso que eu espero que a igreja entenda e cumpra e caminhe. Quero pedir ao irmão Clodoaldo que agradeça ao Senhor pelo pão. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado a Deus, obrigado Pai por esse momento que estamos reunidos no Teu santo nome, grandioso nome, ó Pai. Por causa, Senhor Deus, do Teu corpo que foi entregue por nós, o sofrimento que o Senhor teve, ó Pai, não foi em vão, ó Deus, porque estamos aqui para Te agradecer, para viver a vida que o Senhor nos deu, ó Pai. E Te agradeço, ó Deus, pelo Teu Filho amado que tem sofrido por nós. Obrigado, em Teu santo nome, nome do Senhor Jesus Cristo, que eu Te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Podemos comer o pão. Paulo também ensina a igreja que depois que eles comeram o pão, eles tomaram o cálice. Aqui está a forma original do cálice, do suco, né? A uva. É daqui que saiu o elemento que eles estavam partilhando. Foi daqui que veio a comparação análoga que Jesus fazia, que esse suco, esse vinho, esse elemento que representa o meu sangue, é aquilo que eu vou passar, é o meu sofrimento, é aquilo que eu vou passar na cruz. Veja a distinção. Jesus era extremamente inteligente, criativo, Jesus era genial. Ele consegue pegar os dois elementos base da sociedade da época, o pão e o vinho, a uva, e traduzir isso em todo o ministério, em toda a essência. De um lado ele fala daquilo que foi feito, construído, desenvolvido, ensinado, e do outro lado ele fala algo que eles não tinham visto ainda. Ele fala de algo que iria chocar aquela sociedade, toda ela. Ele fala de um sacrifício terrível, em que Jesus foi humilhado, Jesus foi desfigurado, porque Jesus apanhou, Jesus sofreu, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e pecados.
O castigo que nos traz a paz foi jogado sobre ele por minha e sua culpa. Por nossa causa, pelo amor que ele tem por nós, queridos. O sangue dele foi vertido. E nessa analogia de Jesus diz o seguinte: isso aqui não é um copo de suco, de vinho. Isso aqui é o meu sangue. E aí ele usa uma palavra fantástica, Paulo explicando no texto, dizendo: é o sangue da nova aliança. Porque na velha aliança, irmãos, eu e você não estávamos incluídos. A nova aliança vem com a graça, vem com o amor de Jesus. A nova aliança vem com o poder de Cristo. E na nova aliança, eu e você temos espaço junto ao Pai. Na nova aliança, nós não precisamos fazer sacrifícios para chegarmos ao Pai. Sabe por quê? Porque Ele nos chama de filhos. Queridos, que coisa maravilhosa. Um Deus tremendo, eterno, excelso, sublime, maravilhoso, vira para mim e para você e diz o seguinte: olha, a partir de hoje você não é mais estrangeiro. A partir de hoje você é filho. Você sabe o que é amor de um pai, de uma mãe por um filho, não sabe? Eu tenho certeza que todos aqui que são pais e mães, ou aqueles que são filhos, experimentaram ou experimentam o verdadeiro amor dos seus pais. Você consegue entender o amor de Jesus Cristo por nós? Quando Ele olha para nós e diz o seguinte: através do sangue da nova aliança, vocês são chamados de filhos. É isso que nós somos, irmãos. Queria pedir ao irmão Antônio Carlos que agradecesse o sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo na cruz pelo seu sangue derramado. Oremos, oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso que está nos proporcionando, pela proteção, pelo livramento que tem nos concedido a cada dia, meu Deus. Nesse momento agora que nós estamos participando da ceia do Senhor, meu Deus, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por o Senhor ter entregue sua vida naquela cruz e ter derramado o seu sangue, meu Deus, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade de alcançar a salvação, meu Deus. Nesse dia que nós estamos comemorando a sua ressurreição, meu Deus. Obrigado por ter ressurgido, meu Deus, e ser o nosso advogado perante a Deus. Obrigado por tudo, é isso que eu tenho para lhe pedir, lhe agradecer em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos participar juntos do cálice. Tomemos o cálice. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, por esse momento tão especial da sua igreja, Pai. Os nossos corações se alegram e vibram com esse momento, Pai, porque sabemos, Pai, que um dia todos nós estaremos assentados numa grande mesa e quem estará celebrando a ceia será o Senhor, o próprio Jesus. Pai, que momento maravilhoso que nós aguardamos, nós ansiamos, porque nós sabemos que um dia o nosso Jesus vem nos buscar. O nosso Jesus vem buscar a sua igreja. Oh, Pai querido, que nesse tempo, Pai, que nos resta, que possamos levar a sério o nome de Jesus. Que possamos ser cristãos valorosos, que não se envergonham do Evangelho, mas que levam o Evangelho aos perdidos. Cristãos que dão um bom testemunho. Cristãos que vivem a essência do cristianismo, amando o Senhor sobre todas as coisas e amando o nosso próximo. Pai, nos ajuda a viver uma vida cristã digna, Pai. Uma vida cristã correta. Uma vida cristã que faça jus ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Que foi um sacrifício tremendo. Pai, que aquele sangue derramado na cruz, Pai, cada um de nós possa valorizar a cada dia, entendendo que o nosso Jesus morreu por nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não deixa, Pai, o egoísmo tomar conta dos nossos corações. Mas nos ajuda, Pai, a cada dia, sermos cristãos sérios, que não tenham medo, que saibam manejar a palavra de Deus, e que sejam luz e sal para esse mundo corrompido e perdido. Nos usa, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós celebramos a tua ressurreição, porque o nosso Deus não morreu, o nosso Deus ressuscitou, e vivo está à destra de Deus, aguardando o momento solene e sublime, em que virá buscar a sua igreja. É isso que nós almejamos, é isso que nós desejamos. Mas nesse tempo, Pai, nos usa poderosamente para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.
As crianças vão descer para a escola bíblica destinada a elas, os demais vão permanecer aqui. Elas podem já sair ali com a irmã Neuza, com os demais professores, para o estudo bíblico direcionado a elas. Considerando o início do culto, já como assembleia solene, pela ocasião do batismo que nós realizamos do irmão Ricardo, a irmã Josiane, nossa primeira secretária, já está desenvolvendo ali o trabalho de registro e também da anotação dos membros presentes. Este culto é um culto especial, culto de celebração da Páscoa, e é muito bom podermos celebrar a Páscoa também fazendo com que a ordenança de Jesus a respeito do batismo também possa ser cumprida. Para nós realmente é uma grande alegria realizarmos esses dois momentos tão significativos juntos. A igreja tem muitos motivos para se alegrar, para celebrar. Jesus ressuscitou. Uma notícia que chegou logo no início do nosso culto nos entristece. O irmão Natanael, que trabalhou muito tempo aqui na igreja, na parte de manutenção, veio a falecer nessa manhã. A maioria dos irmãos, alguns o conhecem, sabem que ele trabalhou muito tempo aqui na igreja e serviu muito ao Senhor aqui. Ele não frequentava todos os domingos, ele vinha em alguns cultos especiais, mas era muito fiel, e durante alguns meses, alguns irmãos da diretoria ficavam perguntando quem que era aquela pessoa que entregava uma oferta, um dízimo, e não se identificava, tinha apenas as iniciais. E aí, depois de se procurar um pouco saber, mais de anos descobriu-se que era o irmão Natanael que entregava aquela oferta. Então, um homem muito fiel, fiel a Deus, dedicado, consagrado ao Senhor. E ainda que seja motivo de tristeza eu compartilhar essa notícia com os irmãos, principalmente daqueles que o conheciam há mais tempo, meus irmãos, é bom saber que, diante da mensagem que nós estamos celebrando nessa manhã, a morte não é o fim. A morte não é o fim, não acabou para ele a história no dia de hoje, assim como muitos que hoje estão partindo. Aquele que tem a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, pode ter a certeza da vida eterna. E isso conforta o nosso coração. Nós vamos orar, pedindo que Deus console a família, depois vamos ter mais informações a respeito do sepultamento, velório, e transmitir aos irmãos para que nós possamos compartilhar com a família e estarmos juntos ali. Vamos colocar em pé mais uma vez, irmãos, vamos orar na continuidade do culto, pela mensagem e também intercedendo pela família enlutada. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, é bom demais sabermos que a vida não acaba aqui. Estamos aqui de passagem, estamos aqui, ó Deus, temporariamente, e nós vamos, ó Deus, nos encontrar com o Senhor nos céus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós cremos pelo testemunho de vida do irmão Natanael, pela sua fé, pela sua fidelidade, nos momentos vários que tive a oportunidade de conversar com ele aqui. Ó Deus, obrigado, porque eu creio que ele está contigo na glória, Senhor. E assim nós queremos, ó Pai, também que esta família enlutada, Pai, suas filhas, sua família, sua esposa, possa, ó Deus, receber de Ti o consolo, o conforto, ó Pai, que vem do Teu Santo Espírito. Ó Deus querido, ministra da Tua graça, abençoa, ó Pai, todo este tempo agora que será tão difícil para a família, para os entes queridos, para os amigos que estarão acompanhando deste momento. Deus, derrama da Tua graça, do bálsamo que vem de Ti. E continua conosco, ó Pai, nos abençoando neste meditar da Tua palavra, naquilo que ainda há de acontecer nesta manhã e no decorrer desse dia. Nós pedimos a Deus assim as Tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar.
eu farei a leitura, meus irmãos, de alguns textos bíblicos, Evangelho de João, capítulo 19, e também no capítulo 20, João 19 e 20. Mas antes de fazer a leitura desse texto, eu quero fazer uma rápida menção a algo que mexe conosco quando pensamos na Páscoa. A Páscoa ela foi instituída lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, nós temos um relato de quando Deus orienta Moisés a como devia então ser instituída, ele estava instituindo e orientando como deveria ser celebrada a Páscoa lá no tempo do Antigo Testamento para o povo judeu. A palavra Páscoa, Pessar, ela significa passar por cima, passar ao longe, ou seja, diante do anjo da morte que estaria sobre as casas das pessoas que não criam em Deus, que não colocaram a aspersão do sangue nos umbrais das suas portas. A orientação foi que, diante da última praga, para que então o faraó libertasse o povo de Israel, deveria ser imolado um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito algum, por cada família judaica, por cada família do povo de Deus, e o sangue daquele animal, então, ele era colocado nos batentes das portas. Então o anjo do Senhor, quando veio para cumprir naquela última praga, ele passava por cima das casas do povo judeu, e daí a palavra Páscoa, ele passava longe, ou seja, a morte passou longe da casa do povo de Deus. Isso tem tudo a ver com a Páscoa cristã. Então nós não podemos falar de Páscoa cristã sem fazermos esta analogia com a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa judaica. Recentemente eu tive a oportunidade, e com todo respeito, se porventura alguém aqui seja descendente ou tenha relações familiares com famílias judias, mas eu quero fazer menção a uma experiência que eu tive recentemente de estar numa sinagoga judaica. Fui convidado para estar ali e ouvir do embaixador de Israel falando a respeito do que está acontecendo na Palestina, falando a respeito de como está essa relação ali entre o povo judeu, o povo muçulmano e, consequentemente, também os cristãos. Afinal de contas, Jerusalém é o berço, é a cidade, é o berço das três religiões, consideradas as três maiores religiões do mundo. E me chamou muito a atenção os detalhes de como o judaísmo procura seguir à risca os ensinamentos, os preceitos, as regras do Antigo Testamento, que também no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, eles foram criando outras leis, além daquilo que está na Torá, além daquilo que está no Ketuvim, no Neviim, que são as três separações do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Nós observamos, meus irmãos, que eles são muito cuidadosos em vários aspectos, e nos chamou muito a atenção a estrutura física, o investimento pesado que foi feito para a construção dessa sinagoga que fica ali no Bom Retiro, um pouco para cima ali do Bom Retiro, perto inclusive da Igreja Batista ali do Bom Retiro. Depois que terminou aquela reunião, eles nos deram a oportunidade de conhecer as demais dependências, e aí nós pudemos ir até onde eles realizam então as suas reuniões e as suas rezas, porque eles não oram, eles rezam. Inclusive o rabino, ele estava nos explicando por que é diferente. Ele falou: olha, vocês oram porque vocês não seguem uma leitura litúrgica, nós seguimos uma leitura litúrgica definida, já pré-definida, então nós rezamos. E aí ele foi explicando tudo que simboliza, o que representa cada uma daquelas coisas. O altar que existe ali na sinagoga, 3 degraus diferentes em mármore branco, aquele mármore protegido por uma cerca de vidro, de blindex, algo assim muito bonito. No centro, um púlpito grande, com algumas passagens em hebraico e aramaico. Atrás, você tinha do lado direito e do lado esquerdo um paredão enorme de pedras, e as pedras vieram direto de Jerusalém. Os bancos vieram direto de Jerusalém. O tecido veio direto de Jerusalém. Toda a arquitetura, tudo que foi feito, vieram pessoas lá de Jerusalém para acompanhar toda a construção dessa sinagoga, que é tida como uma das mais respeitadas aí no Brasil.
E aí eles comentando também da importância das pedras virem lá de Jerusalém, e uma das mulheres que participava do cerimonial disse: se você não foi até Jerusalém, então vai e toque naquelas pedras ali, porque você vai estar tocando nas pedras santas da cidade de Jerusalém. E meus irmãos, me chamou muito a atenção que, até parecido com o nosso batistério, você tinha aqui duas portas fechadas por um tecido, algo muito bonito, e aí ele falou assim: eu vou abrir agora para vocês terem acesso. E aí ele abriu então aquelas cortinas, parecia o Santo dos Santos. E quando abriram aquelas cortinas, estavam os pergaminhos ali com a Torá, com o Ketuvim, o Neviim, os textos sagrados para o judaísmo, que são para nós também os textos bíblicos do Antigo Testamento. Começamos a estudar isso domingo passado e vamos continuar domingo que vem, falando sobre a Bíblia hebraica e o cânone da Bíblia que nós temos. Talvez irmãos perguntem: pastor, por que você está gastando tanto tempo falando disso? Com todo respeito, meus irmãos, à religião, e a qual nós entendemos que temos uma relação muito forte, muito direta, porque Jesus era judeu. Jesus, ele entrou nas sinagogas, Jesus, ele fez a leitura dos textos do Antigo Testamento, Jesus, ele esteve ali, fez as orações, as canções, os salmos que foram entoados. E meus irmãos, meu coração se entristeceu demais, porque eu vi alguns cristãos ali que estavam no grupo, que só faltaram, meus irmãos, se ajoelhar e adorar aquelas pedras de Jerusalém. Só faltaram, meus irmãos, de ficar lá olhando como que se estivesse fazendo umas rezas para aqueles pergaminhos, fazendo, meus irmãos, uma verdadeira adoração daqueles elementos que não passam de elementos arquitetônicos. Que diferença faz se a pedra é de Jerusalém ou se a pedra é daqui de 4 Barras? Faz para a religiosidade judaica, porque para eles Jerusalém, a sinagoga, ela foi construída voltada para que quando eles se ajoelhem em direção a Jerusalém. Mas meus irmãos, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, e ela disse a Jesus: vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos, e aí Jesus então vem falar sobre adoração, e Jesus vai dizer: olha, não é aqui nem acolá, mas Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não importa se estão em templo, se estão no monte ou se estão na rua. Meus irmãos, eu estou colocando esta relação, ainda que tente dizer que respeito muito a religião e tudo mais, mas eu não posso me omitir ao fato de que Jesus Cristo está vivo. A fé que nós vivemos, a fé que nós professamos, meus irmãos, não é alicerçada em templos feitos por mãos de homens. Jesus disse isso. E Jesus, meus irmãos, ele não está preocupado com a construção do templo de Salomão, que foi feito agora em São Paulo, assim como alguns dizem que então o anticristo vai reinar naquele templo feito lá em São Paulo, feito pelas mãos dos homens. Jesus Cristo, ele veio para pôr fim à religiosidade. E é por isso que ele foi crucificado. Meus irmãos, Jesus não foi crucificado porque colocou o Império Romano em xeque. Jesus não foi crucificado porque eles temiam que Jesus assumisse o poder no lugar dos governantes. Jesus não foi crucificado, meus irmãos, porque ele disse que era o Deus encarnado. Ele aceitou a adoração. Sabe por quê, meus irmãos, que Jesus foi crucificado? Sabe qual foi o ápice que levou os judeus a instigar e a promover o momento da crucificação? Foi quando Jesus Cristo disse que aquele templo seria destruído e ao terceiro dia seria levantado. Quando Jesus colocou o templo em xeque, quando Jesus disse que aquele templo não mais significaria nada, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não precisamos mais de prédios, nós apenas necessitamos por uma questão de logística para facilitar o culto, mas meus irmãos, templo não é lugar especial, algo, tem anjos voando, tem gente que faz cânticos e canções dizendo que tem anjos voando, ó, cuidado, meus irmãos. Deus habita no coração daquele que se quebrantou, que reconheceu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida.
Quando nós lemos as narrativas do Evangelho, lá no Evangelho de João, vamos começar por João capítulo 19, verso 30, diz: quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Capítulo 19, 41, mais à frente, diz que no lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Meus irmãos, nada é por acaso. O pastor Flávio, com muita propriedade, fez menção ao fato de que Jesus Cristo, ele se apropriou de simbolismos muito significativos para a fé cristã. O fruto da vide, a videira, representa Israel. O pão representa o maná que desceu do céu e que sustentou o povo no deserto. São elementos muito fortes na história do povo de Deus no Antigo Testamento, que para nós serve como referência. Mas, meus irmãos, nós não podemos idolatrar e achar que a salvação vem por meio da fé judaica, vem pelo meio da fé em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus foi colocado num túmulo, num sepulcro, onde ninguém ainda havia sido colocado, é porque há uma relação muito forte, porque tudo está dizendo o seguinte: o que está acontecendo é algo novo, o que está acontecendo está rompendo com a tradição religiosa do Antigo Testamento, está rompendo com a religiosidade antiga. Lá em 2 Coríntios 5,17, quando diz que eis que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu recentemente comentei com os irmãos que o significado básico deste texto não é necessariamente que o pecado passou. Sim, o pecado também, mas principalmente a religiosidade de então. O que Paulo estava dizendo para os coríntios era o seguinte: olha, aquelas 613 leis que existiam na época, criada pelos homens, além dos 10 mandamentos, além do decálogo, já passou. Eis que tudo se fez novo. É o vinho novo que o próprio Jesus vem dizer. E aí ele diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, em barris velhos, porque vai arrebentar, vai destruir. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que nós temos que ter uma conduta e uma busca de relacionamento com Ele, algo novo, intenso, dizendo não à religiosidade, mas sim ao relacionamento pessoal com Ele. O sepulcro novo simboliza, representa que algo totalmente novo estava começando. E quando logo após ali termina-se as horas da sexta-feira, entra-se pelo sábado, inicia-se então o segundo dia, e logo nas primeiras horas do terceiro dia, que foi no domingo pela manhã, quando chegam ao sepulcro, capítulo 20, versículo 1 diz: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pode colocar lá, Rafinha, os slides na sequência, por gentileza. Queridos, quando nós olhamos para estes relatos bíblicos, nós encontramos aqui algumas reflexões que nos são muito preciosas e que eu quero me concentrar com os irmãos, olhando para este panorama. Utilizei dessa experiência que tive de conhecer este local, que tem a ver com a história do Antigo Testamento, com aquilo que aprendemos, com a religiosidade, e a partir agora do que Jesus Cristo nos ensina. O que a cruz nos ensina? Pode passar, Rafinha, por gentileza. Eu quero pensar em dois aspectos, mais um clique ali. Reflexões a respeito da cruz: oferta e sacrifício. Celebrar a Páscoa é falar de oferta e sacrifício. Jesus se ofereceu, Ele não veio obrigado. A Trindade, quando identificou o pecado na humanidade, identificou a necessidade de enviar a salvação. E na plenitude da perfeição da própria Trindade, decidiu-se que Jesus Cristo então viria.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se ofereceu, ele colocou-se como oferta, e uma oferta que envolveu sacrifício. Infelizmente, nós desvinculamos oferta de sacrifício, e num aspecto, olhando para o Antigo Testamento, precisa haver essa desvinculação. Quando a gente olha para sacrifício no Antigo Testamento, você está vendo aqui uma ovelhinha, se puder apagar a primeira luz aqui da frente, você está vendo aqui uma ovelhinha, que representa justamente aquela relação da Páscoa do Antigo Testamento. Lembra da Páscoa no Antigo Testamento? A Páscoa era colocada uma ovelha, ela era sacrificada, eles queimavam aquela carne. Então quem diz que gaúcho inventou churrasco está por fora, viu, irmãos? Quem inventou churrasco foi Deus, é por isso que esse negócio é bom, né? Mas voltando agora a falar de coisa séria, não que isso não seja sério, porque é verdade, né? Deus mandou assar carne. Lá no Antigo Testamento a ovelha ela era assada. E aí, junto com ervas finas, junto com toda uma preparação, aquele animal era consumido para lembrar que a morte foi necessária para que haja vida. A essência do sacrifício está no fato de que para que haja vida é necessário morte. Não há vida sem a morte, pode parecer um contrassenso. Quando nós trazemos isso para a realidade do Novo Testamento e das nossas vidas hoje, quando Paulo diz lá em Romanos 12 que nós devemos se oferecer como oferta suave, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o sacrifício também está presente no Novo Testamento. Não é uma coisa que ficou lá no Antigo Testamento. Ficou o sacrifício de animais. Mas agora, quando Jesus Cristo, e daí a imagem nos remete ali a dor, o sofrimento de Jesus se sacrificando por nós, ele assumiu o lugar da ovelha. Por isso, quando você ouvir a expressão, o Cordeiro Pascal, é Jesus. O Cordeiro da Páscoa. Foi Jesus que se colocou por nós ali na cruz do Calvário. É por isso que a crucificação, esse momento em que nós celebramos a Páscoa cristã, e meus irmãos, não se enganem, a Páscoa cristã ela não se celebra somente uma vez por ano, como alguns imaginam. Toda vez que a igreja celebra a ceia, ela está celebrando a Páscoa cristã, porque Jesus instituiu dessa maneira. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós fazemos a celebração da ceia, nós estamos relembrando do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, nós não podemos desassociar a Páscoa, a cruz, de oferta e sacrifício. Jesus, ele foi a oferta, ele se ofereceu, ele foi também o sumo sacerdote, porque naquele momento ele próprio se oferece. Lá no Antigo Testamento, os animais eram entregues aos sacerdotes, à tribo dos levitas, que preparavam os animais para o sacrifício, e aí então no momento certo, com todo o cerimonial, os sacerdotes então imolavam os animais, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, aquele lugar especial, onde ali estava a Arca da Aliança e também as tábuas da lei. E quando, meus irmãos, Jesus Cristo se ofereceu como sacerdote, ele é a própria ovelha, ele é o próprio sacrifício. A cruz é o altar do Antigo Testamento. O altar no Antigo Testamento era uma pedra grande, onde eram colocados os animais, eles imolavam o animal, e ali então o sangue vertia sobre o altar. O altar de Jesus foi a cruz onde ele foi pregado, onde ele foi colocado. Então, oferta e sacrifício, queridos, é algo que Jesus Cristo fez por você e por mim. E a relação que nós fazemos conosco é que Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12:1, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Obviamente que eu não tenho que ser colocado no altar, eu não tenho que ser pregado numa cruz, eu não tenho que
ser morto fisicamente, mas eu preciso morrer espiritualmente para o pecado. Na verdade, nós já estamos mortos espiritualmente falando, porque estamos separados de Deus por causa do pecado. É morrer para a velha vida, é ressurgir para a nova vida em Cristo. E aí o batismo, irmãos, porque o batismo por imersão, porque o batismo nós estamos dizendo para todos, para as pessoas que assistem, para o mundo espiritual, que agora nós fomos sepultados para o pecado, para a velha vida, e ressurgimos para a nova vida em Cristo. Aleluia. Segunda comparação, por favor, Rafinha. Segunda reflexão que nós devemos fazer é sobre morte e vida. Quando eu penso em morte e vida, ao mesmo tempo me vem a imagem de dois contrapontos, de duas coisas totalmente opostas, duas coisas totalmente diferentes, quase que alienadas uma da outra, mas elas estão diretamente relacionadas. E uma não existe sem a outra. Quando Deus disse para Adão e Eva: da árvore do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A desobediência trouxe então a morte para o mundo. A desobediência trouxe a separação das pessoas de Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos do jardim do Éden. E olha que interessante, meus irmãos, nada é por acaso. O túmulo de Jesus estava onde? Quando eu li ali ficou claro. Onde é que estava o túmulo? No jardim. Olha que interessante, meus irmãos, Adão e Eva, o ser humano foi separado de Deus lá no jardim do Éden, e foi num jardim que Jesus Cristo foi colocado e ressuscitou, para que agora nós possamos voltar a se relacionar com Deus. Coisa linda, irmãos. Tudo está ligado, tudo está relacionado. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida. João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. A cruz de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus foi uma alusão ao fato dele ser chamado o Rei dos Judeus. Mas a cruz vazia, está vendo ali a cruz vazia? Irmãos, é o símbolo da nossa fé. Você não tem problema de você usar a cruz vazia. A cruz vazia representa, simboliza que Jesus Cristo morreu, ela nos lembra que Jesus Cristo foi colocado lá, mas Ele não está mais lá. Ela aponta para o céu, ela aponta, meus irmãos, para a realidade de que o nosso Deus está vivo. Então, a fé cristã é uma fé de vivos e não de mortos. A fé em Jesus Cristo precisa ser algo vivo em nós. E é por isso, queridos, que com todo o respeito que eu possa ter com relação àqueles que pensam diferentes, aqueles que têm liturgias diferentes, aqueles que têm cultos diferentes, eu creio, meus irmãos, está implícito, faz parte do meu DNA, da minha compreensão teológica, bíblica, eclesiástica, que a vida cristã precisa ter vida. A fé em Jesus Cristo tem que ter vida, não pode ser algo que se pareça com religiosidade, que se pareça com tradicionalismo. E eu não estou falando de tradição, eu preservo a tradição é boa. Provérbios vai dizer que nós não devemos retirar os elementos que representam os fundamentos da nossa fé, as nossas tradições, mas o tradicionalismo, que é você olhar para uma parede e achar que aquilo vai te aproximar de Deus, que você vai olhar para um altar, você vai olhar para alguma coisa criada pela mão do homem, vai te aproximar de Deus, meus irmãos, isso é ilusão, isso é religiosidade. A fé em Cristo, ela fala de vida. E a Bíblia diz que aquele que é uma nova criatura, rios de água viva fluirão. E por que às vezes parece águas sujas, águas que não produzem vida? Porque, meus irmãos, que a dengue ela se prolifera na água parada, naquela água ali
porque ali, meus irmãos, é algo que a vida já não tem mais, é o berço para que se crie outras coisas. Quando você vê um rio sujo, um rio contaminado, um rio poluído, ele representa a morte, não representa a vida. Mas a vida que nós temos em Cristo Jesus é algo que precisa ser transmitido como vida. Nós vamos continuar a reflexão logo mais à noite, que será praticamente a conclusão desta mensagem, porque nós teremos um musical, e aí o momento de nós estarmos convidando os nossos amigos para assistirem o musical, serem impactados pela mensagem cantada e pela mensagem pregada que nós estaremos concluindo. Eu quero finalizar, meus irmãos, antes de pensar no texto da noite, que será lá em Pedro, que representa esta nova vida em Cristo, essa fé em Jesus Cristo. O texto de Malaquias vai dizer o seguinte, agora fazendo uma aplicação para nós aqui, em Malaquias capítulo 1, a partir do verso 8, quando Deus, através do profeta, estava orientando aos profetas e aos sacerdotes da época e ao povo da época, que ele não queria mais receber as ofertas que estavam sendo encaminhadas. Ele diz assim: vocês me ofendem também porque pensam que não fazem mal, porque oferecem animais cegos, aleijados ou doentes, pois procurem oferecer um animal desse ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, Malaquias 1:9, agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, em todos os lugares queimam incenso e me honram e me oferecem sacrifícios puros, todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que vocês oferecem não valem nada. Irmãos, assim como nós fazemos comparação da oferta que foi entregue lá no Antigo Testamento e que tinha que ser uma oferta adequada, uma oferta preparada, uma oferta especial, que houvesse pureza. E quando Deus identifica a maldade no coração das pessoas e que elas estavam apenas praticando religião, que elas estavam apenas levando animais ali porque receberam essa tradição dos seus pais e assim por diante, Deus vem e diz: eu não quero mais essas ofertas. Jesus é a oferta principal, a cruz do Calvário, o sacrifício que ele fez, mas nós temos que oferecer a Deus hoje as nossas ofertas, a nossa entrega a Deus, e a nossa entrega a Deus é a nossa própria vida, e o que envolve junto dela, e o que vem junto com ela. O que vem junto com o Antônio Valdemar Cucu Filho? Eu não sou alguém isolado, sozinho perante Deus. Tudo que é periférico, tudo que está à minha volta, tudo que está relacionado com a minha história, tem a ver com aquilo que eu ofereço a Deus. A maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus filhos, tem a ver com o meu culto a Deus. A maneira como eu administro os recursos que Deus coloca nas minhas mãos, tem a ver com o meu culto a Deus. Então essa analogia pode ser aplicada. Assim como naquele Antigo Testamento, muitas ofertas estavam sendo feitas de qualquer maneira, de qualquer jeito, assim também hoje muitas pessoas, elas estão oferecendo para Deus qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A nossa oferta, meus irmãos, é a nossa vida no altar de Deus. É a nossa busca por fazer a vontade dEle, por reconhecer que nós somos pecadores, limitados e falhos, e dizer: Deus, então me ajuda, eu quero ser o melhor esposo, o melhor pai, eu quero ser um melhor cristão, um melhor cidadão, eu quero ser um melhor ser humano. Não é admissível que uma pessoa ela venha para Cristo e ela não melhore no decorrer do tempo. Não é admissível que alguém chegue para a igreja, chegue para o cristianismo, chegue para a fé cristã, que coma do pão, que beba do cálice, que cante a Deus, que louve a Deus, que entregue os seus dízimos, que entregue as suas ofertas,
e a vida dele não está melhorando. Ele não está procurando ser alguém melhor, ele não está procurando ser alguém com um coração mais generoso, um coração mais sincero, que busca a Deus com mais intensidade. Cuidemos, queridos, porque é fácil com o passar do tempo. Ontem, eu completei 22 anos de batismo. Ontem foi meu aniversário de batismo, dia 4 de abril. Significa que 22 anos depois do meu batismo, irmãos, hoje eu preciso ser alguém melhor do que eu fui naquela data. Eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso conhecer mais a Bíblia, eu preciso ser alguém muito melhor do que eu fui no dia 4 de abril de 1993. Aí me ajude se eu errei na conta. Acertei na conta? O fato, meus irmãos, é que a vida cristã deve nos aproximar de Cristo e não da religião. Eu preciso ser mais parecido com Jesus, quanto mais o tempo passa. Conhecereis a verdade vos libertará. Leia para mim o último versículo ali embaixo, por gentileza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu finalizo queridos, lembrando de Mateus 26, 36 a 38, que fala do momento do Getsemane. Enquanto os irmãos sobem aqui para darmos finalização ao nosso culto com louvor, eu quero fazer menção a este momento do Getsemane. Quando a gente pensa em Páscoa, nós pensamos na morte e na ressurreição. É bem verdade que alguns pensam mais na morte. Se você observar aí vários teatros que são feitos, eles evidenciam muito a questão da morte. E que bom que estão lembrando que Páscoa é a morte de Jesus. Mas a Páscoa, irmãos, a Páscoa judaica comemorava a morte dos primogênitos? Era isso que comemorava? Não, comemorava a libertação, a vitória sobre o Egito, a vitória sobre o faraó. Era isso que a Páscoa celebrava. Então a Páscoa cristã, ela não é para que a gente fique só lembrando da morte de Jesus. Ela é para a gente lembrar que nós vencemos a morte, nós vencemos o pecado por meio de Jesus Cristo. O momento mais difícil para Jesus não foi o caminho da cruz, não foram as chicotadas, não foram o momento em que ele foi pregado naquela cruz. Sabe qual foi o momento mais difícil para Jesus? Os momentos que antecederam a crucificação. Como eu fiz menção no domingo passado, naqueles momentos que antecederam a crucificação, Jesus ele suou sangue. A Bíblia diz que ele estava angustiado, ele agonizava, sua alma agonizava. Mas depois de vencido aquele momento, quando Deus o fortalece, ele encara o duro e difícil momento da cruz. Isso nos ensina, queridos, que nós devemos colocar as nossas vidas diante de Deus para servi-lo com intensidade e pedindo a Deus por sua graça e misericórdia para que a gente se ofereça. O momento mais difícil é a gente tomar a decisão de se oferecer e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tu podes tirar esse cálice, mas eu vou beber se essa é a tua vontade. Quando a gente diz sim, eu vou obedecer ao Senhor, Ele vai nos sustentar. Assim como Ele deu forças para Jesus naquele momento, Ele não suportaria se o Pai não tivesse estado junto dele. Mas Ele também promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor Jesus, vamos cantar a Deus, vamos cantar ao Espírito Santo, porque Ele vivo está. Então cante com alegria no seu coração, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Foi por você, foi por Jesus, foi por você que Jesus se colocou na cruz. Aquele momento de dor, de sofrimento, coroa colocada na cabeça dele, o sangue vertido, foi por você. Você já teve uma experiência real com Jesus Cristo? Um encontro verdadeiro, não religioso, não de preceitos de homens, de doutrinas de homens, mas da verdade da palavra de Deus, a verdade que liberta. Jesus Cristo é essa verdade. Feche seus olhos, eu gostaria de orar nesse momento. Você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo nessa manhã? Não posso deixar de te dar esta oportunidade. Jesus morreu para que você tenha vida, e somente a vida nele. Se você nesse momento entende o sacrifício de Jesus, reconhece que é pecador, reconhece que precisa dele, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Reconheço que o Senhor morreu por mim para me salvar. E a partir deste momento, eu quero viver para fazer a tua vontade. Perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. Me ajuda a fazer sempre o que a tua palavra me ensina. Com os olhos fechados ainda, nós vamos continuar orando. Alguém nessa manhã que entregou sua vida a Jesus, fez esta oração, entregando sua vida a Jesus, gostaria de orar por você. Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Você que orou comigo nesse momento, entregando sua vida a Jesus Cristo, levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho, muito obrigado pela vida em Cristo Jesus. Celebramos vida, ainda que tenha sido necessária a morte, mas a vida, porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Ó Jesus Cristo, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos, porque o Senhor assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E em teu nome que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, estamos finalizando, mas antes de finalizar o nosso culto, quero convidar o Ricardo para voltar aqui, junto com a
com a Josiane, sua esposa. Acho que as meninas estão lá embaixo, né? Vem aqui o casal, por gentileza. Eu vou pedir a Ângela para me ajudar. Isso, Josiane, deixa com a Ângela aqui. Isso. Ele vai receber aqui. Pode subir aqui, por gentileza. Quando a pessoa é batizada, ela automaticamente, por isso nós realizamos a Assembleia Solene, como membro da igreja, né? Então, o irmão Ricardo, ele está sendo recebido como membro da nossa igreja pelo batismo. Na próxima Assembleia, que em breve, nós teremos ainda no mês de abril, nós estaremos recebendo outros membros, inclusive a irmã Josiane, né, que é esposa, também estará sendo recebida como membro. Mas a irmã Ângela vai repassar para ele aqui um exemplar da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ele já tem, mas se você já tem, você pode de repente presentear alguém para evangelizar. O certificado de batismo, né, que diz que certifica que nessa data ele foi batizado, e o estatuto da igreja, que fala de como a igreja trabalha a sua administração, a sua vida. A igreja, ela é um organismo vivo. Irmãos, a igreja não é empresa. Ela tem o CNPJ porque tem obrigações legais perante o governo, perante o Estado. E o estatuto nos ajuda então a responder perante o governo. Mas a igreja é um organismo vivo. Por isso a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. O estatuto, qualquer letra, qualquer vírgula que for contra a Bíblia, joga fora o estatuto. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus abençoe. Parabéns. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque tantas coisas o Senhor já fez. E nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Ricardo, da Josiane, que tanto já tem feito, Senhor Deus, na tua obra, a serviço do Senhor. E nós queremos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais, que eles venham, Senhor Deus, cada dia mais serem dirigidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, ó Pai. Que eles sejam, Senhor Deus, bênção onde estiver, sejam, Senhor Deus, reflexo de Jesus onde eles estiverem, ó Pai. Abençoe a eles, abençoe as meninas, a sua família toda. Que tudo, Senhor Deus, que eles fizerem seja para honrar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus pela vida deles e oramos. Amém. Benção, agradecemos a irmã Juscelia, né, mãe da Josiane, que está com a gente, e o Walter. Seja bem-vindo, viu, querido? Tá? Deus abençoe. Queridos, podem se assentar. Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero finalizar com o desafio. Você pegou o seu boletim, então a capa já aponta para o que nós vamos ter logo mais à noite. E na parte interna você tem ali o reforço do musical Experiência com Deus. É hoje. Irmãos, esse musical, ele é essencialmente evangelístico. Ele fala de uma caminhada, ele não está falando só de Páscoa. Ele fala de uma caminhada desde o Antigo Testamento, de relacionamentos do ser humano com Deus, de personagens do Antigo Testamento, e culmina então com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Teremos teatro, toda uma produção que está sendo desenvolvida para logo mais nós estarmos juntos aqui. E você que ainda não dedicou a sua oferta para missões mundiais, se prepare e traga à noite. Nós vamos fazer um momento de consagração de oferta para a campanha de missões mundiais também. E ainda, por fim, quero também ratificar essa parte interna aqui do boletim como uma informação financeira da nossa campanha. Então, os irmãos podem estar atentos aí como está o desenvolvimento da nossa campanha. Para finalizar, queridos, quero agradecer a todos que nos visitam, né? Seu João, dá uma cena aí, seu João, tá? Seja bem-vindo. Ele já frequentou a igreja há mais de 10 anos atrás, né, irmão João? E ele trazia sua netinha também. Então, é sua filha. É bem-vindo a retornar ao nosso meio, tá bom, querido? Deus abençoe. Há mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez, que está conosco aqui? A Monique? O Lucas está dizendo que foi a Monique, né? Queridos, vamos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Muito obrigado por todos que aqui se reuniram nessa manhã.
E vamos agora para o almoço na casa da Ângela. Ah, não, é só alguns que vão para lá. Brincadeira, irmãos, é que vai ter assado especial lá na casa dela. Um dia nós vamos ter esse privilégio também. Vamos orar, agradecendo a Deus? Obrigado, irmão Eurodício. Bom foi o irmão falar. Eu preciso do Ministério de Integração, que fique 5 minutos, irmãos. Mas a diretoria da igreja, quem tiver da diretoria, da liderança, vem aqui à frente, que eu preciso conversar com os irmãos sobre a dinâmica, e o pessoal do Ministério Infantil também, viu? A Bruna, o pessoal das crianças, fiquem aqui à frente, que a gente precisa conversar sobre a dinâmica do culto hoje à noite. Queridos, eu desafiei a igreja domingo passado, para que o salão de cima seja ocupado pelos visitantes. Você fez a sua parte durante a semana? E se não fez, você tem a tarde de domingo para fazer. Então vai atrás dos seus visitantes para o musical de hoje à noite. Traga vizinho de porta, que não é de porta, da frente, de trás, liga para o parente, cartão dos 10 mais, pega a sua fichinha lá, convida os seus amigos visitantes. Eu quero pedir, irmãos, você que é membro da igreja, por favor, queridos, em nome de Jesus, vamos demonstrar amor. Nós queremos dar prioridade aos visitantes para a parte de cima. Se sobrar espaço, os membros podem usar. Onde os membros vão ficar? Na parte de baixo. Nós já instalamos um telão, som, fica reproduzido de forma... Você não vai perder, obviamente que você não vai estar aqui no movimento, mas você vai participar do culto igualmente. Então nós vamos colocar cadeiras no salão social para os membros da igreja e vamos dar ênfase para os visitantes colocar aqui em cima. Ok? Bem? Senhor, muito obrigado por este culto, por tudo que pudemos vivenciar nesta manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, eu não consegui ainda levantar informação sobre o sepultamento. Não sei se alguém conseguiu alguma informação sobre o sepultamento de Natanael.